Olá, meus queridos, como estamos? Eu vou passar agora uma última conversa, né, antes das férias, antes do recesso, uma última conversa sobre filosofia, tá? Buscando aí fechar a nossa disciplina nesse ano, né? Entendendo que estamos passando, dando um salto, né, do período da filosofia clássica ou filosofia grega, né, com os pré-socráticos, com Sócrates, Platão, Aristóteles e os helenísticos, né? Dando esse salto de alguns séculos para a filosofia da Idade Média. Então, quem ainda não viu, os vídeos estão todos lá, né? Igual eu falei para vocês na última aula, eu pretendo chegar até a filosofia moderna, né? Vou parar na filosofia medieval e começar, retomar, depois do recesso, a filosofia na filosofia moderna, tá? E voltar em sociologia com Weber, o início do século XX, na sociologia moderna. Mas, voltando para a filosofia, que é o que nos interessa hoje, falar de filosofia medieval significa compreender a questão filosófica, né? A filosofia produzida na Idade Média, tá? Por isso daí que vem o nome, medieval. Então, por isso que é um salto, né? De alguns séculos, né? Vamos entender o contexto da Idade Média, tá? Que na verdade começa no século V, né? Até o século XV. A filosofia medieval começa um pouco antes por conta, inclusive, do nascimento do Santo Agostinho, né? Que é um dos principais nomes da filosofia da Idade Média e que a gente vai trazer. Mas contempla esse período da Idade Média, beleza? Então, naquele esquema, entender o contexto histórico primeiro, né? Trazer algumas informações bem resumidas, né, digamos assim, sobre o contexto histórico do Ocidente daquela época. Não estou generalizando, né? Como eu sempre falo, o vestibular, até a intelectualidade de uma maneira geral, ela se volta muito mais para o Ocidente, para a Europa, né? Eu não estou falando de Ásia, de África, que inclusive nesses períodos da Idade Média tiveram alguns processos políticos, culturais, né, diferentes, mas eu estou falando do contexto histórico do Ocidente, tá? Digamos assim, europeu ou europeizado. Nesse período, a gente tem a queda do Império Romano, né? Ali a fragmentação, a dissolução, o fim do Império Romano, daquele vasto Império Romano que durou séculos, né? Aqui a gente tem o fim na Idade Média e, digamos assim, de uma maneira política, de formação de estados, formação de novas cidades, novos campos, né? A gente tem a fragmentação política desses lugares, né? A construção de reinos europeus que são descentralizados, política e economicamente falando. A gente começa a falar em centralização lá no absolutismo, tá? Que vai começar na Idade Moderna, né? Nos Estados modernos, a partir da formação do Estado de Portugal, que é o primeiro Estado moderno, né? A partir do século XV, século XIV mesmo. O processo de unificação dos países europeus, né? A gente não está ainda nesse processo. A gente fala, nesse período de Idade Média, de reinos europeus descentralizados. E como esses povos europeus
desses reinos que seja, produziam sua riqueza, produziam seu sustento de vida. A gente fala nesse período muito sobre o modo de produção feudal, né? Que tinha como principal elemento a terra, que geralmente o vassalo iria produzir para o suzerano, né? Essa relação de senhor e servo, tá? A gente fala de modo de produção feudal nesse momento de Idade Média, né? E começa século XIII, século XIV, mas já no século XIII, a formação de uma sociedade de mercado na Europa, né? Uma estrutura de uma sociedade de mercado começa a se formar. E aí eu estou falando de burgos medievais, tá? De uma pequena, né, tímida burguesia que está nascendo, de comerciantes, né? E por aí a coisa anda. Então, fazendo uma síntese da era medieval, e isso o vestibular, a vida acadêmica gosta de pegar esse ponto, a Idade Média é compreendida como o século das trevas. Em que sentido? No sentido de ser considerado um período de pouca produção intelectual e científica, né? Ao contrário da era das luzes, né? Do iluminismo, que vai acontecer na modernidade. Posteriormente, né? O renascentismo também tem esse espírito, né? De era das luzes, né? De racionalização da vida, né? Uma vida mais racional, de progresso científico, econômico, político, cultural. Na Idade Média, a gente fala de século das trevas porque é considerado um período de pouca produção intelectual e científica. Muito disso é porque é um período que foi sufocado pelo predomínio e pela expansão do catolicismo e do poder político da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica, como vocês bem sabem, nesse período e em outros períodos, vários, né? Como muitas formas, digamos assim, autoritárias de poder, é uma igreja, é uma doutrina que vai censurar progressos científicos, censurar pensamentos, né? A Terra não poderia ser redonda naquela época, né? Porque assim a Igreja Católica não queria que ela fosse, né? E a Inquisição e tudo mais são elementos, né, que comprovam esse processo de sufocamento, né, da Igreja Católica e do poder político da Igreja Católica, tá? E a Idade Média, ela é bem isso, é um predomínio ali do catolicismo e uma estagnação, então, né? Uma lentidão do progresso cultural, político, científico, principalmente, né? Aquele embate ciência versus religião, ele começa a se formar muito aí, né? Igual eu dei o exemplo, né? Da Terra ser redonda, né? Do sistema solar, Copérnico, né? Essas pessoas, esses gênios, vamos dizer assim, esses cientistas, eles foram caçados, né? Pela igreja, que não permitia que todo esse saber fosse disseminado, propagado, expandido, né? Então é um momento de sufocamento da Igreja Católica e de expansão do catolicismo, tá? Que já começa desde o Império Romano. As principais características da filosofia medieval. Então, como eu estou demonstrando para vocês, falando, é um momento de expansão do catolicismo. Na filosofia, isso não vai ser diferente. É um momento de buscar comprovar a existência de Deus, por exemplo, a partir da filosofia, tá? Tentar
combinar tudo que foi discutido, averiguado, estudado na filosofia, principalmente dos gregos, né? E aí eu falo principalmente de Aristóteles, Sócrates e Platão, tá? Combinar essa filosofia ocidental, que é válida, né? Que é válida, que tem seu valor, inclusive para os católicos, né? Para os religiosos, né? Daquela época. Combinar essa filosofia com o cristianismo, tá? Com o catolicismo, beleza? Então eu coloco, né? Os filósofos da Idade Média buscavam conciliar a fé católica com a razão, né? Porque a filosofia não era isso, né? A busca do logos, da razão, da racionalidade, né? Eles vão conciliar isso com a teologia. Teo vem de Deus, né? Logia de estudo. Com a filosofia religiosa, né? A busca pela verdade da filosofia clássica grega é trocada ou substituída por uma filosofia, que é essa filosofia medieval, que busca comprovar racionalmente os dogmas cristãos e a existência de Deus, principalmente a escolástica. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre escolástica e patrística, né? Digamos assim, duas correntes dessa época, desse período. Não deve haver contradição entre filosofia e fé, né? Isso é dos princípios dessa filosofia medieval. E aí, nos próximos slides, eu vou apresentar para vocês dois pensadores, né? Que são, vou colocar assim, como principais, né? Da filosofia medieval, tá? Que estão ali no meio da Igreja Católica, né? No meio propagando o cristianismo, que são considerados inclusive santos, né, por essa religião. Falo da patrística de Santo Agostinho, né, uma corrente patrística de Santo Agostinho, e da escolástica, outra corrente de Santo Tomás de Aquino, tá? Começamos com Santo Agostinho, mas eu vou finalizar essa parte da aula e vou colocar a outra parte, os dois autores, tá? Voltamos a seguir.